É inegável que, apesar do Brasil estar passando por uma situação econômica muito favorável, sabemos também que vivemos tempos difíceis no campo espiritual. O mal teve aí uma derrota muito grande no Brasil desde a condução de Jair Messias Bolsonaro ao Planalto. Então, ele é que é o Messias? Não. Ele é um instrumento utilizado por Deus. E parte do que está acontecendo hoje no Brasil é um sinal de Deus. Eu diria que foi uma bênção dos céus, o Brasil ter sido poupado das dificuldades que se abateram a, a outras nações de todo o mundo após a pandemia. O Brasil parece ter sido escolhido. E o que a gente vê, pelo menos quem tem a capacidade de enxergar um pouco além da visão, é que um poder maligno tem se levantado. E por que eu estou falando isso? Algo importante aconteceu em todos os eventos dessa comemoração dos 200 anos da independência. E foram aí muitas orações em meio às festividades, como se pretendesse expulsar alguma força do mal que está tentando nos vencer. Eu estive na Praça da Liberdade, acompanhei lá essas orações, a festividade toda, e foi muito bom. E depois eu fiquei sabendo de todo o Brasil através da internet que também houve sempre aquele momento de oração. E foi um dia de muita alegria, de consagração, e foi o que o presidente fez ao consagrar a nação antes de ir lá para o evento. Isso, por um lado, foi muito bom, mas também foi um dia de muita choradeira, que esperavam que desse tudo errado, que as pessoas não fossem para a rua, que as pessoas não atendessem à convocação do presidente. Tentaram de tudo, proibir bandeira do Brasil, fazer ameaças com prisão, transformaram empresários sérios, honestos, em conspiradores. Mas as pessoas foram às ruas e praças, praias. Eu me lembro que desde na época do 7 de setembro do ano passado, houve aquele alvoroço todo falando que éramos todos conspiradores, né? Que queria que o presidente desse um golpe como se ele não tivesse no poder. E aí chamaram todos os apoiadores do Bolsonaro de antidemocrático. E dessa vez não foi diferente. Já há muito tempo a imprensa já vem pregando essa pecha para os apoiadores de Bolsonaro como antidemocrático, como se 7 de setembro fosse sempre um ato antidemocrático. Da criança mais nova ao vovô e à vovó, foram e fizeram bonito. Foi uma das festas pela democracia mais linda e mais significante que eu pude presenciar. Depois dessa introdução, então, vamos às notícias. Conversar aí um pouco mais sobre o dia 7 de setembro. Então vamos aqui à primeira notícia. Vamos lá, aqui já está na tela aqui, ó. A Miriam Leitão. Vamos ver o que ela falou sobre as festividades. Vamos lá. Do Brasil, traz. Opa! Mas Trali, eu acho que foi sim um dia inteiro de campanha, uma apropriação indébita do 7 de setembro. Foi um absurdo que aconteceu durante todo o dia de hoje, porque a gente tem que pensar o seguinte: quem é que paga tudo? Quem é que pagou os deslocamentos do presidente? Quem é que pagou todo esse evento que finge ser uma comemoração de 200 anos
e, na verdade, é um ato de campanha. Fomos nós os contribuintes. Então, os cofres públicos sustentaram, isso é um começo de uma lista de equívocos e erros que aconteceram durante o dia inteiro. Então, nós financiamos tudo o que aconteceu hoje. Por quê? Porque parecia ser comemoração de 7 de setembro. Tratou-se como... Prestando atenção na maldade que essa mulher tem, quais são as observações que ela fez do 7 de setembro? Uma festa que foi uma festa bonita, que todo mundo saiu às ruas, foi lá dar os parabéns, fazer a festividade, todo mundo sorrindo, eram famílias, né? Crianças ali, pessoas idosas, e ela foi ver só maldade. Vamos continuar aqui. Como se fosse comemoração dos 200 anos. Então, esse é o primeiro dos absurdos. O segundo, assim, é desde a organização do palanque oficial, do dia, da hora do desfile, estava tudo errado. Não tinha respeito ao protocolo, porque tinha um empresário investigado por atos antidemocráticos. Tá vendo como é que são as coisas? A própria mídia, ela pegou alguns empresários, pegou não, criaram essa narrativa de que os empresários estariam tramando contra a democracia. Pegou uma conversa privada de um WhatsApp entre empregados, como se fosse uma conversa de bar, e transformou aquilo em um ato antidemocrático. E aí um fala, outro fala, antidemocrático, agora os empresários viraram para essa mídia podre criminosos. Vamos continuar. Entre o presidente e o presidente de Portugal. Depois, no mesmo local, ele faz um comício. E no comício, ele faz ameaças. Faz ameaças como, por exemplo, dizer, vocês, depois da reeleição, vocês verão quem vai ter que entrar dentro das 4 linhas. Ele estava se referindo ao Supremo, porque na visão dele, ele joga nas 4 linhas, ele respeita a Constituição, e o Supremo é que não respeita, a imprensa é que não respeita. Então... E é isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Não tenta desvirtuar as palavras, não. É isso mesmo que acontece. Está fazendo uma ameaça. Então, ali tem várias coisas, não é apenas o uso eleitoral do aparato público, é isso também. E isso tem que ser discutido pela justiça eleitoral. O que houve foi crime eleitoral durante o dia inteiro. Mas é também ameaça à democracia e às instituições. Tudo ao mesmo tempo. Como sempre, né, especialista? É ameaça à democracia. Tudo deles é ameaça à democracia. É atos antidemocráticos. É assim. Vamos continuar. Todo dia. Então, há quem considere que ele foi mais suave do que no ano passado, só porque não teve palavrão em relação ao ministro do Supremo. Mas, gente, houve tudo isso aí, não é aceitável. Principalmente não é aceitável roubar um dia nacional para o seu grupo político. E os outros brasileiros? Roubar, quem fez foi o Lula. Foi o seu candidato à presidência da República. Esse candidato que vocês estão endeusando e não fala dos crimes desse indivíduo, desse criminoso ex-presidiário, e vai querer atacar quem é honesto. E você sim, senhora Miriam, que já foi guerrilheira, já atuou do lado do crime e está atuando ainda, né? Vamos continuar. Brasileiros. Eles ficam expulsos da festa. Os outros brasileiros que não o seguem. Então, nada disso poderia ter acontecido, principalmente num dia tão importante para o Brasil, refletir sobre a sua democracia, as suas conquistas e o seu desejo de futuro, que são os 200 anos da independência do Brasil. Tem que ser calmo para ouvir essa mulher falar tanta baboseira. E alguém tem que avisar essa sacripanta, como diria o Mauro Fagundes, que a data é importante mesmo. O 7 de setembro sempre foi importante, vocês que nunca deram importância. Agora temos um presidente que dá importância. É patriota. O presidente da República participa das comemorações. Desde quando o presidente não pode comemorar o 7 de setembro porque está em campanha eleitoral? Vai chorar no colo do capeta, senhora Miriam? E é isso que ela tem para falar dos 200 anos da independência do Brasil.
e não tem nada mais de bom para falar. E essas esquerdistas, ou esses esquerdistas, não sabem o que é patriotismo. Qual a importância de uma data cívica. Por isso é que só sabem destilar o ódio contra o presidente, contra seus eleitores. E o presidente, como a gente vê, ele é amado pelo povo. Ela não sabe o que são valores cristãos. Por isso, ela trata todo mundo com desprezo. E não é de esperar muito de uma ex-guerrilheira. Vão ter que chorar muito mais ainda, tenho certeza. Então vamos lá. Vamos mais para frente aqui, procurar um outro. Vamos ver aqui. Olha as crianças. Todas de verde e amarelo, carregando com orgulho a bandeira nacional. Isso é patriotismo. Essa é uma das partes que ficaram escondidas por décadas de governos esquerdistas. Essa imprensa fica espantada com tamanha demonstração de patriotismo pelos brasileiros, porque isso nunca houve. Ou, desde a chamada democratização, nunca houve isso aí. Então, agora, depois de 30 e tantos anos, está aparecendo novamente o patriotismo nos brasileiros. E a jornalista, que parece que está acordando agora, né? Quer dizer, não está acordando coisíssima nenhuma, né? Ela tá sempre com aquela dissonância. Vamos ver um outro vídeo aqui. Esse vídeo... Aí, ó. Gays com Bolsonaro. Tá vendo? Vamos ver se tem algum outro vídeo aqui. Eu queria mostrar a Eliane Cantanhede, que quase chorou no estúdio, falando do 7 de setembro, que foi um sucesso. E segundo ela, foi um dia muito triste para a imprensa nacional. Muito triste. E foi mesmo, foi muito triste. E um dia feliz para todos nós brasileiros, patriotas, que gostamos do nosso país. E que a gente quer comemorar sempre a pátria, nossa independência. Vamos passar aqui para uma outra notícia. Vamos lá. Aí a Eliane Cantanhede. Vamos ver ela agora aqui. Foram gigantescas, mas isso foi bom para ele. Péssimo para o Brasil, para a Constituição, para a lei eleitoral. Ele que já tinha implodido a lei eleitoral, já tinha implodido o teto de gastos, responsabilidade fiscal, agora implodiu a autoestima das Forças Armadas, as relações com as embaixadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tudo em favor da campanha dele. Isso, olha, Marcelo, é um dia histórico para a gente chorar. É para chorar mesmo. Hoje né? é um dia... Não tem jeito. É a imprensa velha, né?
Vamos a outra aqui. Vera Magalhães. Essa perdeu toda a noção da realidade. Ela e a Miriam Leitão desistiram completamente de serem jornalistas. Já havia desistido, inclusive, mas nesse 7 de setembro a coisa ficou uma loucura mesmo. Viraram militantes, né? Agora está vendo realmente que são militantes e falam em nome dos grupos em que trabalham. Isso está muito escancarado. Vamos aqui ver o que ela falou aqui. Quem pagou... Aí ela pergunta, né? Quem pagou o ato paralelo de Brasília? Quem está bancando o Rio? Bancando do Rio? Ela faz várias perguntas aqui, imbecis. E aí o Leandro Ruxo, que trouxe esse post dela aí, diz que tem alguém que não dormirá hoje? Isso foi ontem, esse post aqui do Leandro Ruxo. Então vamos outro aqui. Aí, vamos ouvir o Rica Peroni, que fez um comentário pertinente a esse evento. Vamos lá. E aí você olha uma manifestação onde as pessoas estão com as suas famílias, avós, mãe, filho, criança, caralho, voltam para casa cumprimentando o guarda e tudo bem. E você sabe que na manifestação seguinte, que vai ser menor, mas vai ser impactante, vai ter porrada, vidro quebrado, bandeira vermelha, nada do Brasil, mulher cortando Bíblia no chão, jogando... Isso ele está falando de eventos da esquerda, evento desse comunismo, e sempre acontece esse tipo de coisa. Sutiã queimado, gente enfiando coisa no cu no meio da rua, você sabe disso. E aí você sabe que a maior parte do brasileiro vai olhar para as duas manifestações e vai falar, eita, melhor ir ali. É isso que incomoda os caras. É por isso que eles não querem mostrar a manifestação de hoje do jeito que ela foi. Por quê? Porque eles sabem que essa manifestação tem um peso no cara em dúvida, que é exatamente o cara que vai resolver a eleição. Então, não, veja bem, essa manifestação de hoje não muda nada. Claro que muda, mas é claro que muda. Eu tô vendo aqui no meu WhatsApp pessoas da minha família, parentes, gente titubeando pra lá e pra cá e falando, poxa, mas hoje o pessoal foi super educado, foi super bonito, né? Foi super legal. Primeiro, porque ninguém se identifica com uma bandeira de outra cor, irmão. Isso já é um erro de marketing. Eu tenho vontade de chamar os caras de esquerda e falar, vem cá, vocês sentam todo mundo em círculo aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm merda na cabeça? Porque como é que vocês acham que vocês vão conquistar uma população com uma bandeira de uma cor que não tem nenhuma ligação com a porra do país em questão? Vocês já se mostram descolados. Vocês se mostram, nesse tipo de atitude, vocês se mostram torcedores organizados. Sabe a torcida organizada? O que acontece? A torcida organizada ela tem, por princípio, o objetivo de amar o clube e de apoiar o clube. E aí a organizada começa a ficar maior que o clube para os seus integrantes. E aí quando você vê, passam-se os anos, ele está torcendo mais para a torcida do que para o clube. É o cara que faz isso. Então, para mim, é mais importante eu levar uma bandeira socialista do que do Brasil. E aí você olha a manifestação cheia de família, não acontecendo nenhum problema. E você olha outra manifestação cheia de afronta. Afrontando a Bíblia, afrontando a velha, afrontando a dona de casa, afrontando as crianças, pedindo a droga, pedindo não sei o quê. Meu irmão, a imprensa não pode mostrar as duas manifestações. Porque se ela mostrar, as pessoas vão cair para essa. É óbvio. E aí o desespero é esse. Como é que eu posso aceitar e noticiar e deixar transparecer para as pessoas que houve algo legal hoje, diante de um cenário onde as pessoas estão confusas? Elas não podem achar isso legal. Elas não podem querer vir para esse lado. Então é mais um ato de manipulação covarde. Porque não tem nada para se criticar no que aconteceu hoje em relação às pessoas. Não tem. As pessoas se comportaram bem pra caralho. Foi bonito de ver. Mesmo que você não concorde com a ideia. Ok? Só que se eu mostrar isso, eu vou dizer para as pessoas, então, esse aqui foi maneiro. Parabéns. Você não sabe como é que vai ser o outro. E se o outro chegar lá e fizer tudo isso que eu falei aqui? Como é que vai fazer? Você sabe que boa parte das pessoas vai na hora que olhar os dois e falar, eita porra, tava em dúvida, eu vou aqui. Então não pode mostrar. É isso mesmo. Para alguns, né, o 7 de setembro parecia um dia de velório. E foi. Olha a cara desses jornalistas. Está parecendo que estão alegres ou tristes. É uma cara realmente de velório. E era um velório da esperança de que eles teriam o Lula ladrão de volta agora. E eu acho que ontem foi sepultado essa esperança deles. É por isso que estão com essa cara, estão muito nervosos e desesperados. Vamos à frente. Aqui o André Porciúncula. Vamos ouvir o que ele vai falar aqui. Meus amigos, bom dia.
Hoje a gente acordou aqui com a notícia de que finalmente os mandantes do crime contra o nosso amigo Marcelo lá de Botirama, bolsonarista, meu apoiador nessa campanha, que foi assassinado covardemente no seu carro com a camisa do presidente Bolsonaro, foi preso. Veja só quem é um dos mandantes. O presidente da Câmara Municipal de Vereador, que é um vereador de esquerda, que mandou matar o Marcelo, nosso apoiador. Eu quero saber, vocês da Globo, se vocês vão ter a coragem de dizer que isso foi um crime de motivação política, ou se vocês vão continuar escondendo que Marcelo foi assassinado brutalmente por ser apoiador do presidente e por estar me ajudando na campanha eleitoral. Vocês são tão criminosos quanto ele, porque vocês acobertam esse tipo de postura. E aqui o meu parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar por essa belíssima operação, por desvendar o crime e conseguir levar à justiça esses criminosos. Aí fica a pergunta, se fosse o presidente da Câmara de Vereadores, de direita, que tivesse mandado matar um apoiador de Lula, o que não seria de repercussão nacional? Então você que está se omitindo, dê luz a esse caso. A mídia precisa tratar como foi. Isso foi um crime político, de motivação política, em que um apoiador do presidente foi brutalmente assassinado. Vocês que convenientemente se escondem atrás da omissão, são tão culpados quanto eles. André, a Globo não vai mostrar mesmo, não. A Globo vai poupar o Lula. E se fosse o contrário, hoje sairia em todas as capas de jornais, toda a imprensa ia noticiar e colocar a culpa em quem? Em Jair Bolsonaro. Pois é. Vamos à frente aqui. Vamos ouvir o VAC. Normal e satisfatória. E o país não precisa se preocupar, se é que muita gente com isso se preocupou, com a irrigação sanguínea do pênis de Bolsonaro. Ela está plena. Ué, é só isso mesmo que você tem para falar? Não viu mais nada importante nos 200 anos aí da independência do Brasil e resolveu falar da irrigação sanguínea do tênis, do tênis do Bolsonaro. É brincadeira. Ainda até encheu a boca para falar, né? Vamos à frente, que isso aqui não adianta ficar tocando nesse assunto, não. Olha, eu ia até trazer esse vídeo aqui do Ivan Kleber, que trouxe esse primeiro vídeo aqui, dizendo que a rainha Elizabeth estava mal no hospital. E aí estava tentando chamar os familiares lá para o hospital. E agora há pouco já veio a notícia do falecimento da rainha Elizabeth. Então deixamos aqui os nossos pêsames para a família real. E Deus salve essa família, né? Então nem vai adiantar eu colocar esse vídeo do Ivan Kleber, porque não vai fazer sentido. Outro vídeo aqui que eu vou trazer, ó. Preste bem atenção aí para o alerta do professor Mauro Rosa. O que as nossas universidades estão se tornando. Vamos ouvir. Presidente Bolsonaro, o senhor viu nesta semana uma obra inacabada na UNILA, uma obra de 169 milhões de reais. Eu quero dizer ao senhor que a corrupção nas universidades federais em geral e na UNILA em particular não é o pior dos males. O pior mal que ocorre hoje na UNILA, Universidade para a Integração Latino-Americana, criada pelo senhor Lula, o pior mal que nasce ali é a entrada do islamocomunismo no Brasil. Eu, particularmente, já assisti à entrada do Movimento Popular Revolucionário do Chile, no Brasil, pela Universidade Federal de Rondônia, nos anos de 2011 e 2012. Imagine o senhor o que será do nosso país quando o Movimento Popular Revolucionário se unir ao islamocomunismo tão desejado por Lula, a união de uma estrutura fundamentalista com o terrorismo. O Brasil entrará num caos absurdo.
Nós precisamos reestruturar o MEC, precisamos mudar as estruturas, a natureza jurídica das universidades e alterar o artigo 207 da Constituição por uma PEC. Precisamos de uma ação parlamentar vigorosa para a mudança dessas estruturas, se quisermos que as conquistas conservadoras perpetuem neste país. O desconstrucionismo proposto pela esquerda, que nasce dentro das universidades, virá com todo vigor quando a UNILA der ao Brasil o islamo-comunismo. Um grande abraço, presidente. Isso é muito perigoso, né? Muita gente não entende muito bem essa jogada da esquerda com essas universidades. O Lula, ele procurou abrir algumas universidades, dar um direcionamento maior para o ensino superior, porém, esse ensino superior é justamente aquele ensino que vai buscar a subserviência ao socialismo daqueles alunos que entram na universidade. E é um assunto bem amplo que a gente poderia aqui comentar, porque é muito importante. Ultimamente, a gente tem visto os jovens entrarem nas universidades e ali, já no início, eles têm uma preparação e já começa não acreditar em Deus, não deixar para lá a Bíblia, partir para outras crenças, começar a entender o socialismo, a desconstrução da família e muitas outras coisas ruins. Eu sei disso. Eu sei como é que acontece, né? Então, futuramente a gente vem com um vídeo desse para mostrar como a família está sendo destruída nas universidades. Como que as universidades estão tendo esse potencial para mudar a nossa sociedade, a nossa percepção de vida no mundo. E não é só isso, ele trouxe uma informação importante e muito complicada, que é a entrada desses grupos terroristas no país pela Universidade UNILA. E a universidade que o Lula falou que vai unir a América Latina. Vamos a outra notícia aqui. Essa aqui é a Fabi, da Jovem Pan News, comentou sobre as pesquisas e como a mídia tentam minimizar aí a multidão que Bolsonaro arrasta pelas ruas. E nesse 7 de setembro aí, que foi realmente um momento épico, foi o recorde realmente de qualquer evento que teve no país. Esse, sinceramente, foi o maior evento de todos. Vamos ouvir a Fabi. Fabi, eu começo contigo. O que a gente vê nas ruas não é o que as pesquisas mostram. Claro que alguém vai discutir se as pesquisas estão sendo feitas com a metodologia correta e se essas pessoas nas ruas são o suficiente para ganhar uma eleição. Mas isso sempre foi um sinal indicativo de popularidade para ganhar uma eleição. É o que a gente está vendo só de um lado. Os outros candidatos não estão arrebatando multidões. É verdade, nós estamos num modelo aqui de democracia representativa. Sendo democracia representativa e direta, significa povo. E o povo deu uma boa resposta, novamente, um chamamento, mesmo que não seja direto do presidente da República, e aí está. Ao meu ver, é inegável, Piotr, você não pode, eu não vou nem falar das pesquisas, mas a gente tem um descolamento de realidade e pesquisas. Espero, inclusive, estar errada, mas recentemente, nessa semana, tivemos também as eleições da nova Constituinte do Chile, e foi a maior representação que lá as pesquisas estavam, de fato, muito erradas, erraram com uma margem de erro absurdamente alta. Então, nesse mesmo sentido, Piotr, acho que é um desafio desses institutos de pesquisa olharem e ajeitarem a sua metodologia, porque eu, sinceramente, eu não desconfio dos números que são colocados na pesquisa.
mas eu suspeito da metodologia. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes parece-me que existe sim, né, um tipo de pergunta que não seria favorável a acompanhar a lisura do processo. E nada mais lícito, nada mais crível do que os nossos próprios olhos e as vozes de milhões que foram às ruas nas mais diversas cidades do Brasil e fora do Brasil para lembrar disso. Então tá aí, democracia representativa está no rosto de cada brasileiro que hoje se manifestou. Bom, chegando ao final, vamos mostrar também aí, ó, já está na tela, a comemoração dos 200 anos no Congresso Nacional, hoje, nesse dia 8, que reuniu aí o presidente do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do STF, é o que a gente tem também ali, o Temer, né? E eles parecem estar com umas caras bem animadas. E essa é a cara aí da democracia sem povo. Alguns deram algumas explicações hoje, que não queria misturar muita coisa e decidiram não acompanhar o presidente em Brasília. Fizeram falta, porque o pessoal não teve ninguém para poder vaiar. E eles sabiam realmente que poderia esperá-los lá em Brasília, né? Então, preferiram realmente correr. Alguns ficaram escondidos. E para terminar, quero dizer que quando a imprensa fala que o que quer contra o país, fazem divulgações internacionais para denegrir a imagem da nação, agride o presidente de todas as formas, quando divulgam dados até reais, mas impondo uma certa negatividade. Tudo isso não é contra o Bolsonaro, e sim contra o povo. Principalmente o povo mais humilde, que quando cai, né, tem aquela dificuldade mais que o leva a ficar sem dinheiro, tem mais dificuldade depois para se levantar. Essa imprensa velha e carcomida deveria ter vergonha desse papelão que faz. Porque o povo mais humilde é o seu público, que sustenta no ar as 24 horas aí que fica nas redes pagas, nas abertas. O Brasil é um país de imensa maioria cristã, que acredita em Deus, que valoriza a família, sua pátria, sua liberdade. E essa imprensa que está aí parece que representa outros valores. Principalmente preferem a mentira. Propaga que o presidente não respeita a Constituição, quando a gente vê que é bem o contrário. Dentre os 3 poderes, o presidente da República é o único que tem se mantido dentro dos limites das 4 linhas da Constituição. Quem não faz quem não quer a mentira, vê justamente isso. E essa imprensa que aí está, faz esse jogo sujo, na tentativa de trazer de volta um ladrão que roubou a nação, afundou o país e que, por sinal, deseja regulamentar as mídias. Ou seja, controlar e manter sobre sua censura. Deus salve essa nação de todos esses bandidos que querem voltar. É isso.